Olá, bem-vindos mais essa aula do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Luísa, sou fisioterapeuta PhD em Ciências da Reabilitação. E na aula de hoje eu quero falar para vocês o que é terapia BOI e os princípios que regem a técnica. E esses princípios, eles são tão importantes que quando seguidos à risca, a gente tem esses resultados maravilhosos. Se a gente for dar um conceito para a terapia BOI, seria toques sutis em pontos determinados do corpo. Dessa forma com que eu coloco, fica um conceito muito amplo, porque fica parecendo que são toques, em pontos do corpo. Mas, na verdade, Thomas Ambrose Bowen, ele desenvolveu um toque chamado, que hoje a gente chama de movimento Bowen. Esse movimento Bowen, ele constitui em duas fases, tá? É uma fase onde a gente faz uma retirada de pele, seguida de um movimento que empurra um tecido um pouco mais abaixo. É que a gente vai sentir como se fosse músculo ou tendão, mas que no fundo nós estamos manipulando o tecido facial juntamente com a pele. O objetivo principal desse movimento tão específico é melhorar o deslize da fáscia superficial com a fáscia profunda. Por isso que exige uma sensibilidade específica, por isso que a gente treina muito, para que esse toque ele não seja forte demais ou que ele não seja leve demais. É importante sentir as estruturas que você está manipulando com os seus dedos. E se ele for leve demais, vai ficar parecendo um carinho. Então, o movimento Bowen, ele quer empurrar a pele e também movimentar a fáscia. Existem alguns vídeos de ultrassonografia que mostram a eficácia com que o movimento Bowen provoca um deslize posterior à sua realização. É muito interessante a gente fazer essa análise porque os bloqueios de movimento que acontecem no nosso corpo, eles ocorrem por falta de movimentação da fáscia superficial em relação à fáscia profunda. É o que a gente tem aprendido aí na literatura, que é formado densificações, que na verdade são concentrações de ácido hialurônico que diminui a flexibilidade e a fluidez do tecido facial e, consequentemente, bloqueia o movimento. Essas densificações, elas podem ser provocadas por movimentos errados ou a falta de movimento, ou o excesso de movimento. Então, no fundo, é o mau uso do corpo, que todos nós estamos inerentes. O importante é a gente descobrir qual é a forma ideal de cuidar do corpo. Esses bloqueios que acontecem no tecido facial, elas interferem no tecido muscular. Por isso que muitos pacientes acreditam que as dores são musculares, mas na verdade o tecido muscular está sofrendo com essas densificações. Acontece também que dentro do tecido facial existem mecanorreceptores, que seriam receptores sensoriais que informam a posição das nossas articulações, dos nossos ossos e informam a movimentação e nos ajudam a graduar a força e a coordenação de movimento. Quando ocorrem essas densificações, esses mecanorreceptores eles ficam alterados. Consequentemente, também geram bloqueios de movimento. E o corpo esquece, entre aspas, o que é o repouso real, perdendo a sua capacidade de contração efetiva, gerando disfunções de movimento e também dor. Na face, a gente vai encontrar várias terminações nervosas. Eu falo muito com os meus pacientes assim: pensa numa árvore que está plantada. Quando a árvore não está plantada, não tem umas raízes e as raízes bem fininhas que vão penetrando na terra? Então, essas raízes são as terminações nervosas
e a fáscia é a terra. Então, o nosso corpo todo, ele é inervado e tem terminações nervosas. E quando essa terra, ela fica um pouco mais grossa, ou mesmo existe uma pedra ali que está no meio daquele terreno, dificulta a passagem, né, dessas terminações nervosas, dificulta a transmissão de informação. Então, com isso, a pessoa sente dor. Então, existem vários mecanismos que estão envolvidos nesse processo de disfunção de movimento, falta de coordenação e percepção da dor. A terapia Bowen, ela foi mapeada de uma certa forma por Thomas Ambrose Bowen, uma forma de encontrar pontos onde há predominância dessas densificações. E aí, de acordo com as atividades de vida diária, mais os mecanismos de lesão, nós vamos avaliar e ver o histórico de traumas e escolher esses pontos que foram mapeados por Tom Bowen e fazer manobras de formas sequenciadas para que a gente consiga organizar esses segmentos corporais, tanto na coordenação de movimento, na redução da dor, na normalização do tônus e na normalização desses mecanorreceptores. Por isso que após a sessão, a pessoa relata sensação de paz, tranquilidade, redução da dor e melhora da consciência corporal. Esses movimentos, que chamados movimentos Bowen, eles são realizados de forma gentil, porque, de acordo com as propriedades biomecânicas da fáscia, a fáscia responde à força aplicada. Então, a gente não quer normalizar, deixar a fluidez e regularizar o tônus do tecido? Você acha que realmente, quando eu aplico uma força, o meu corpo vai responder com relaxamento? Então, quando eu me sinto ameaçada, que alguém vai me bater, ou alguém vai fazer alguma força, ou aplicar alguma substância, uma agulha, por exemplo, o meu corpo vai sentir o quê? Tensão. Então, ele acaba respondendo com aumento de rigidez. Quando eu dou um toque sutil e ainda em pontos que estão necessitando de uma atenção especial, o meu corpo tende ao quê? A regularizar e a soltar as densificações. Então, esse é um dos princípios da terapia Bowen, ser um toque gentil. Após a realização desse toque, para a regularização do tecido facial e ativação para equilíbrio do sistema nervoso autonômico, nós temos a pausa. Então é necessário que o corpo espere em torno de 2 a 5 minutos. Nesse período de pausa, ocorre a liberação de calor, como também a regularização do tônus. Existem alguns pacientes que existem uma rigidez crônica e que precisam de uma pausa maior, que vão precisar de mais sessões. Mas isso é de acordo com cada caso. Tem alguns pacientes que respondem de forma muito mais rápida. Após a realização dessa pausa, o terapeuta realiza outros pontos até a finalização da sessão. Outro princípio que é importante na realização desses pontos é a respiração. Então, o movimento Bowen, ele é dividido em 2 etapas, onde a gente faz essa retirada de pele, consequentemente, a gente pede uma inspiração e realiza o movimento Bowen propriamente dito na expiração. Esse casamento da respiração com o toque sutil, além de regularizar os mecanorreceptores, melhorar a fluidez facial, acaba gerando uma associação de equilíbrio do tecido nervoso autonômico, trazendo para a gente um estímulo vagal e, consequentemente, uma ativação maior do parasimpático, retirando o paciente do tônus simpático excessivo. E por isso que a sensação de paz e relaxamento ela acontece. Após o período de realização da sessão, é necessário com que o paciente beba água. Muitos pacientes já relatam uma sede excessiva. Mas por que isso acontece?
tá? Acontece porque essas densificações geradas pelo tecido facial, pelo aumento da concentração de ácido hialurônico, elas precisam ser quebradas e o ácido hialurônico precisa ligar à água. Existem alguns artigos científicos falando que para ter uma fluidez corporal normal, a cada molécula de ácido hialurônico é necessário que ele se ligue a 1000 moléculas de água. Então, por isso que é muito importante que o paciente beba água pelo menos de 24 a 48 horas, o dobro do que ele geralmente bebe. Por quê? Porque essas densificações já vão pedir mais água, além da necessidade de água normal que o indivíduo tem. Então, por isso que a gente aumenta a ingestão de água. Eu falei de uma pausa que existe entre os movimentos. Existe outro princípio que é uma pausa após as sessões. Cada paciente é um indivíduo único, então ele vai processar de acordo com o seu corpo, a resposta do seu corpo. Existem pacientes que precisam de um intervalo maior de processamento, já outros precisam de um intervalo menor. A média das sessões da terapia Bowen é com intervalo de 7 dias, mas pode ser que em alguns casos mais graves a gente reduza esse intervalo, ou mesmo em outros casos que a gente tenha que aumentar esse intervalo e tenha que ultrapassar os 7 dias, porque ainda está ocorrendo o processamento daquele corpo. Então, esperar o tempo de cada corpo, de cada indivíduo, é essencial. Existem muitos casos que resolvem com apenas uma sessão, mas nem todos são assim. Depende de uma série de fatores, mas um dos principais fatores é a própria resiliência do indivíduo. Então, esse fator é muito importante para que o corpo se libere desses traumas e também abra mais fluidez e aí consiga encontrar mais equilíbrio. Existem vários tipos de trauma que são governados pelo sistema nervoso autonômico, e isso que está por trás do processo de resiliência do indivíduo. Então, quanto maior o trauma, maior a rigidez e maior a atividade simpática envolvida naquela história, naquele processo, mais demorado geralmente é o processo de reabilitação. Então, se o indivíduo passou por várias cirurgias, por vários traumas, tem uma idade mais avançada, o processo de necessidade de mais sessões da terapia Bowen, ela vai ocorrer. Então, se eu pudesse falar para vocês quais são os princípios que regem a terapia Bowen, seria toque sutil associado com a respiração, seguido de um período de pausa. Esses toques são feitos de formas sequenciadas. Então, eu espero que você tenha aprendido com essa técnica e tenha a curiosidade de mergulhar mais e se tornar um terapeuta ou mesmo passar por uma sessão de terapia Bowen. Se você gostou dessa aula, peço para você clicar, curtir ou mesmo encaminhar com alguém que você indica essa sessão de terapia Bowen. Até a próxima aula do YouTube.